Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Treine com o Espírito Santo. Um tempo de inspiração, movimento e fé. Eu sou a Mariana Bocoadi e aqui eu compartilho experiências e ensinamentos com o Espírito Santo nos momentos de treinamento físico. Respira fundo, convida ele e vamos juntos. No último episódio 7, eu compartilhei com você como a preparação se tornou mais importante do que a própria prova de corrida. Como o treino revelou as minhas fraquezas, confrontou a minha ansiedade e me ensinou a fixar meus pensamentos em Jesus. Eu entendi que não era só sobre correr 10 quilômetros, que foi a meta que eu determinei naquele meu retorno. Depois de 6 anos sem correr, eu resolvi, colocar como meta correr 10 quilômetros. Não era só sobre 10 quilômetros. Era sobre aprender a confiar, era sobre silenciar o relógio, era sobre transformar o treino em oração. E se você não está entendendo o que eu estou falando, é porque você não ouviu o último episódio. Então vai lá, vale a pena. Mas o que eu ainda não te contei é que aquelas não foram as únicas experiências que eu vivi durante a preparação da corrida para fazer a prova, que é a prova Volta do Lago Paranoá. Não foram as únicas. Houveram muitos momentos, muitos confrontos, outras conversas profundas com o Espírito Santo enquanto eu corria pelas ruas do Guará, cidade onde eu morava e treinava. E no episódio de hoje, eu quero abrir o meu coração e compartilhar como Deus continuou falando comigo no meio do processo, mostrando que quando nós decidimos treinar com Ele, cada passo deixa de ser apenas físico e também passa a ser espiritual. Se prepara, porque a corrida está só começando e o Espírito Santo ainda tem muito a nos ensinar. Vamos lá. Num outro dia de treino, de rua, eu tive um aprendizado fortíssimo com o Espírito Santo. Eu fui correr pela primeira vez os meus 7 quilômetros. E eu defini o percurso e fui. Foi desafiador, com certeza. O hábito de correr sem o fone de ouvido já estava instalado em mim. E eu queria ouvir a voz do Senhor. Todas as corridas eu fazia o convite para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu vou correr, vem. Eu vou treinar, vem. E num determinado momento daquela corrida, naquele treino, eu comecei a sentir uma dor no meu tornozelo. Estava doendo absurdamente. A voz da dor chegou com tudo. Eu já estava insistindo demais e falei com o Espírito Santo, eu vou parar, eu não aguento mais, eu não consigo chegar até o ponto que eu determinei, não consigo. E em seguida, eu vi a voz do Senhor dizendo o seguinte para mim, qual voz você prefere ouvir? A voz da dor ou a minha? Eu parei, naquela hora, parei e comecei a chorar. Chorei, porque eu não esperava ouvir aquilo. Eu chorei e argumentei com o Senhor. Como eu vou continuar se está doendo muito? Mas eu escolhi a voz dele. Eu tinha que dar uma resposta, Eu voltei a correr mais lento, fazendo um trote leve e falando diretamente com a dor. Eu comecei a falar com a dor. Você não vai me parar. A voz do Senhor é mais forte que a sua voz. Fique quieta, dor. Chega, eu vou continuar. E eu fiquei ali, correndo e discutindo com a dor um tempão. Mas eu não conseguia conter as lágrimas. Como isso foi poderoso. Depois de trotar mais alguns metros, eu resolvi caminhar. Eu não aguentei de dor, mas aí eu fui caminhando. E aí, o Espírito Santo falou mais. Você não precisa parar para chegar no alvo. Você pode desacelerar, ir devagar, mas continua indo. Essa palavra me deu um gás, me encorajou de um tanto e eu terminei os 7 quilômetros caminhando, mas terminei. Senti-me vitoriosa, feliz, emocionada por não ter desistido e por ter confiado na voz do Senhor.
Foi uma verdadeira guerra mental, uma guerra física, uma guerra espiritual. Que loucura, né? E isso, eu vou te falar, foi só o começo dessa temporada de preparação. Qual voz? Você quer ouvir a voz da dor ou você prefere ouvir a minha voz? Olha, como eu falei anteriormente, é na preparação que conhecemos nossas fraquezas, dores, falhas, pontos a melhorar. E ao nos depararmos com essas fragilidades, temos duas opções a seguir: o caminho mais fácil ou o melhor caminho. No contexto dessa experiência, o caminho mais fácil é dizer que é difícil mesmo e eu não vou dar conta, vou parar. Ou é muito esforço para nada. Ou mesmo essa frase: se no próximo treino for do mesmo jeito, não vai dar certo. Outra coisa, no caminho mais fácil, a dor é transformada em um GPS. Ela que decide para onde você deve ir. E aí, tudo que você construir será em cima desse fundamento instável que é a dor. O melhor caminho é com Deus na direção. O Espírito Santo vai te encorajar, te dar estratégias para seguir, te alertar, guiar, ensinar, falar para acelerar, falar para desacelerar ou até mesmo frear. E o melhor é que tudo o que ele te falar sobre a corrida se aplica também em outras áreas da sua vida. E a dor? Apresente a dor ao Senhor, mostra seu sofrimento, a sua angústia, a sua ansiedade, suas necessidades. Não tente resolver com os seus argumentos o seu próprio entendimento, não vale a pena confiar no seu próprio entendimento. Jesus pode intervir com um milagre ou simplesmente levantar médicos, fisioterapeutas, profissionais de educação física, terapeutas ou qualquer outro profissional para também te ajudar, para também te ajudar a superar. Falando sobre essas duas opções de caminho mais fácil ou o melhor caminho, eu me recordo da passagem que Jesus nos ensina sobre a porta larga e a porta estreita, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz assim: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. E eu vou te falar uma coisa: o sedentarismo é o caminho fácil, ou o largo caminho que te leva à perdição. Convidar o Espírito Santo para fazer um exercício físico com você não se resume em te ajudar apenas no exercício como um fim, não. O exercício físico é apenas um meio que Jesus usa para te ensinar sobre viver uma vida com Ele. É por isso que não deixo mais de fazer esse convite, esse simples convite e poderoso. O desejo mais profundo do meu coração é que você também faça esse convite e que a sua amizade com o Espírito Santo seja de muita intimidade. Faça esse convite. Espírito Santo, vamos caminhar? Vamos correr? Vamos treinar comigo? E ao falar dessa experiência, eu me lembrei do testemunho de uma querida seguidora do Instagram, que em 2022 ela compartilhou esse testemunho comigo, e esse testemunho está registrado no meu e-book, Treine com o Espírito Santo. E eu quero ler aqui para você esse testemunho. É muito interessante. E tudo começou quando eu postei um vídeo com o propósito de inspirar mulheres a saírem do sedentarismo fazendo uma caminhada. Mas com um detalhe importante que eu desafiei nesse vídeo: convida o Espírito Santo e vai caminhar. E olha que lindo que essa seguidora escreveu. Eu vou ler com as palavras dela, ok? E ela começa dizendo assim, nossa querida Consuelo. Ela fala assim: o máximo que fiz de atividade física até então era dançar. A música me move. Cresci vendo meu pai, mãe, irmãos dançarem e era o máximo que eu fazia. Porém, não era diário. Na verdade, nos últimos 16 anos já não dançava mais. Eu fui uma criança magra, adolescente magra, e até os meus 38 anos era magra.
Mas quando eu e meu esposo resolvemos ter outro filho, não tinha ideia do quão difícil seria voltar à forma física depois de ganhar a Valentina. Com 41 anos, começou a minha luta contra a obesidade. Cheguei a pesar 115 quilos e isso acabou com a minha autoestima. Imagina uma mulher que viaja pelo mundo palestrando para mulheres cuidarem do espiritual, emocional e também o físico, mas estava totalmente destroçada nessas mesmas áreas. Eu me sentia uma hipócrita a cada vez que descia do altar. E com o passar do tempo e com a correria entre ser esposa, mãe, pastora, a mulher Consuelo já não existia, pois meu tempo era somente para essas funções. A obesidade, junto à péssima alimentação, pouco sono e o sedentarismo estavam me matando lentamente. E eu comecei a sentir no meu corpo os danos de anos sem me amar. Estava com problemas cardíacos, síndrome do pânico, depressão, crises de ansiedade, emoções descontroladas e a minha fuga era comer e chorar escondida. Meu corpo doía e a coisa mais simples, que é respirar, era quase impossível. Eu voltei a morar em Minas Gerais, na cidade de Contagem, uma cidade de 858 metros acima do mar, e por 28 anos eu morei no Rio de Janeiro, que é apenas 2 metros acima do mar. Segundo os médicos, respirar no Rio é mais fácil, e eu senti essa diferença do clima. Rio, 40 graus, e Minas Gerais temos um clima bem ameno. O sofrimento era notório, mas me esforçava para esconder, pois tinha meus papéis a desenvolver, né? Porém, no final do ano passado, ao início desse ano, foi piorando. E ficou sério, até episódios de desmaios eu tive. O que me chamava atenção era que se eu fosse fazer um propósito de jejum de dias ou meses, eu fazia numa boa. Mas se fosse fazer uma dieta, não passava do 3º dia. Eu me sentia uma derrotada. Foi quando eu vi que tudo o que eu amava estava perdendo. Desde o meu ministério, pois já não conseguia fazer como gostava. Meu corpo já não aguentava e praticamente pedi licença das minhas funções diárias da minha igreja, e meus líderes foram maravilhosos ao entender a minha situação. Eu estava me paralisando. Então, em um congresso chamado Ela por Elas, da bispa Ingrid Duque, minha líder, ali eu me derramei e pedi a Deus ajuda. Deus, neste momento, tocou em mim através de uma linda música, e logo depois a minha líder começou a orar nas pastoras. Quando ela me tocou, pedi a Deus que me desse forças para viver, porque eu estava morrendo e não sabia mais o que fazer. Naquela hora, meu coração se encheu de uma força e tinha a certeza de que algo aconteceria. Mas o que seria? Como seria? Como começar? Eu pedi a Deus a direção e Ele veio, e ela veio, essa direção, no domingo, através da sua vida, Mari. Ao voltar do congresso, que foi no sábado em São Paulo, eu cheguei pela manhã em Minas Gerais no domingo. Ao chegar em casa cedinho, e depois de uma conversa com meu esposo, eu estava com o corpo doído da viagem e fui deitar e tentar descansar um pouco. Então, peguei o celular e abri o Instagram e me deparo com um vídeo seu. Até hoje, eu fico arrepiada com aquele vídeo. Eu estava sozinha no meu quarto. E quando vi aquele vídeo, cada palavra que você dizia entrava em meu coração. Era a direção, a resposta de oração do congresso no dia anterior. Seu rosto ocupava toda a tela do meu celular. E parecia que era só eu, você e o Espírito Santo no meu quarto. Estou escrevendo isso e chorando, pois o desafio que o Espírito Santo te inspirou a fazer através daquele vídeo foi a direção que eu precisava para mudar a minha vida. Era a única forma de eu sair do sedentarismo. Uma mulher espiritual e movida por coisas e atos espirituais. Foi a estratégia de Deus que te deu, Mari, não só para a minha vida, mas para a vida de todas as pessoas que aceitaram esse desafio.
Naquela hora, meu corpo estava no limite do cansaço, mas me organizei para o dia seguinte. E na segunda-feira pela manhã, vesti a roupa, calcei o tênis e fui. Não foi fácil chegar até a rua, mas quando eu coloquei os meus pés para fora, um vento veio. Era como se o Espírito Santo estivesse me falando: "Ei, estou aqui." Então eu comecei a caminhar e a presença dele me tomou. Eu chorava e pedia forças para conseguir ir até o meu objetivo. E ouvindo louvores e chorando, fiz a caminhada, treinei usando aqueles aparelhos de pracinha mesmo. Esse foi o meu início. Depois de um tempo, caminhando com o Espírito Santo, senti a necessidade de ir para a academia. O que para mim era um ambiente hostil e que não tinha nada a ver comigo, passou a ser um segundo ambiente muito importante para mim. O primeiro é a igreja. Hoje, a diferença é grande. Eu consigo respirar sem esforço, minha disposição e a autoestima melhoraram muito. A diferença da saúde emocional e física é grande e a disposição para a obra de Deus triplicou. Como mãe, tenho também mais disposição para brincar com minha filha e neto. E a alegria de ver meu corpo aos poucos se transformando não tem preço. Receber e aceitar o desafio do Espírito Santo naquele dia fez toda a diferença na minha vida. Talvez eu não estaria viva hoje, mas agora eu posso glorificar a Deus por essa direção que veio para a minha vida, através do desafio de convidar o Espírito Santo para caminhar comigo. A Ele, toda a glória, e a você, minha gratidão, por ser a boca de Deus trazendo a resposta do que eu precisava fazer para mudar minha vida. Essa é a Consuelo, hoje ela tem 50 anos, mora em Contagem, ela é pastora, missionária, capelã, diplomata humanitária civil pela Jethro em Genebra, Suíça. Talvez hoje a dor esteja gritando dentro de você. Pode ser dor física, pode ser emocional, pode ser o cansaço da vida, mas eu quero te fazer a mesma pergunta que o Espírito Santo me fez naquele treino. Qual voz você quer ouvir? Qual voz você vai escolher ouvir? A dor pode até apontar limites, é importante, mas ela não pode definir o seu destino. Você não precisa parar, talvez você só precisa desacelerar, respirar, chorar se for preciso, mas continuar indo. O caminho largo é fácil e o sedentarismo espiritual e sedentarismo físico é confortável, mas é perigoso. O caminho estreito é o caminho da vida. E quando você convida o Espírito Santo para caminhar, treinar com você, com certeza seus treinos se tornam um momento de comunhão com Ele. Se uma mulher em crise, no limite de saúde física e emocional, conseguiu recomeçar simplesmente colocando o tênis, a roupa e dizendo: Espírito Santo, vem comigo, você também pode. Não é sobre performance, é sobre presença. Não é sobre correr rápido, é sobre correr com Ele. Hoje, antes de qualquer meta, antes de qualquer quilômetro, faça esse convite simples e poderoso. Espírito Santo, vem treinar comigo. E deixa Ele transformar a sua vida, passo a passo. Se esse áudio te abençoou, compartilhe com alguém, porque aquilo que é bom para você não pode parar em você. E se você está sedentário e quer começar a treinar de um jeito diferente, você também pode começar acordando com propósito, fazendo um maravilhoso devocional em movimento, que são aulas de alongamento e mobilidade ao som de louvores e meditação na palavra de Deus. E caso você não goste do ambiente de academia e precise de treinos de cardio, força, mobilidade, comece a treinar em casa, 30 minutos todo dia. Esse é o nome do meu curso, 30 minutos todo dia. E os links desses cursos estão na descrição desse episódio, além do link também do meu e-book, Treine com o Espírito Santo. Aqui embaixo na descrição você encontra. Bom, é isso. Até semana que vem. E lembre-se, quem te move por dentro, te transforma por fora. Respira, ora e se embora.